Oi, gente divina, tudo bem com vocês? Voltei e dessa vez eu tô trazendo aqui para vocês conhecerem o quirólogo Paulo Storniolo. Storniolo, né? Paulo Storniolo, exatamente. Para vocês conhecerem e entenderem um pouco mais sobre a leitura das mãos. Na verdade, mais precisamente, né, Paulo? Acho que é uma análise das mãos. Então eu já trouxe aqui para vocês conhecerem a Bianca Godoy, né? Vocês já perceberam que alguns dos meus vídeos agora são de entrevistas, porque eu acho tão importante que vocês tenham não só o raciocínio da Fernanda, o ponto de vista da Fernanda acerca da espiritualidade, do autoconhecimento, da vida, mas de outras pessoas também, que talvez sejam muito mais entendidas do que eu e que têm uma caminhada muito maior do que a minha, né? Então por isso que eu trouxe esse rapaz aqui, extremamente simpático, extremamente culto. É a segunda vez que eu venho até aqui a casa dele e eu fico encantada com a quantidade de histórias, de experiências. Então um pouquinho dessas experiências vão ser compartilhadas hoje com vocês. Paulo, então seja muito bem-vindo agora ao canal Fonte Divina. Pois não. Para poder falar pra gente sobre a quirologia. Então tu é um quirólogo. Quirólogo é o termo mais adequado ao meu trabalho. Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa. O importante é que eu estou na presença de vocês e isso me comove, porque fui convidado por essa brilhante amiga, a Fernanda, né, que me trouxe aqui e eu tive o prazer enorme, tenho ainda, de trazer o meu conhecimento, alguma coisa que eu entendo como importante. Provavelmente já ouviram falar de quiromancia ou quirologia, mas tecnicamente existem algumas grandes diferenças entre um fator e outro, que eu até posso evidenciar assim de forma bem direta. Então, Fernanda, quiromancia ou quirologia, aonde tu trabalha, Paulo? Qual é o meio que tu prospera nessa informação? Bom, em princípio, a matéria-prima é a mão, é a tua mão, a minha mão, a mão dela. Todos nós temos a mão, só que as mãos, elas são personalíssimas. Não tem nenhuma mão na face da terra que seja idêntica à outra, a não ser no contorno. O contorno pode ter mão terra, mão fogo, mão ar, mão espiritual, mão filosófica, como todo mundo tem um tipo de mão. Mas a essência, o cerne da mão, que é o meio, as linhas, os montes, os sinais, isso não, é adequado a nossas condições naturais, de que nós tenhamos um caminho a traçar e esse caminho ao traçar produz-se, mostra, determina também uma orientação na palma da tua mão. E aí eu vou informar, quiromancia ou quirologia? Vou comentar da quiromancia, que é um termo, digamos assim, adequado também, mas não utilizado no meu ponto de vista. Ou seja, quiromancia é um nome de origem grega, considerando que quiro é mão e mancia, previsão. Muito bem. Tem pessoas que fazem a previsão através da mão, né, Fernanda? Fazem, é normal. Eu tenho por minha atitude ética, talvez, não trazer a previsão. Ou seja, dizer a Fernanda, aguarda, vai acontecer tal fato, o universo vai prosperar, enfim. Aí eu parto para fazermos uma análise da mão, que seria a leitura ou análise, a quirologia, que também é um termo na qual representa, através da língua grega, quiromão, mas a distinção é na logia. Logia é o final, é conhecimento, é linhas que possam revelar algo teu e esta revelação pode impulsioná-la. Aí é a diferença, a tomar uma atitude, a fazer uma busca profissional, ou a fazer uma busca também do seu interior, da sua sexualidade, do seu amor, não importa que tipo de comprometimento, mas nas linhas revelam de forma muito particular. E aqui eu vou, com o auxílio da minha entrevistadora, ela vai me perquirir, me perguntar, eu vou trazer à tona aquilo que eu sei. Eu trabalho nisso há mais de 30 anos com a quirologia e graças a Deus um compromisso de chegar a você de maneira correta, com muita responsabilidade, com conhecimento e também com muita intuição. Sem a intuição, meus amigos, eu não falaria nem 10 minutos aqui com a Fernanda. Gente, claro, não é o primeiro vídeo que eu estou gravando com o Paulo, esse vídeo também já foi ao ar, imagino eu que já deve ter ido ao ar lá para o meu canal Fernanda Pimentel Oficial. Se vocês também quiserem dar um pulinho lá para ver a segunda versão do vídeo, fiquem à vontade, tá? Tudo vai agregar no autoconhecimento de vocês. Então assim, Paulo, chegar e te perguntar, né, te procurar para dizer, Paulo, eu tô só te procurando para ver o futuro.
Aí não é então que tu quis dizer que não é muito bacana, porque vamos dizer assim, o futuro é como se fosse algo a ser revelado ainda, porque depende das tuas atitudes no presente, depende da maneira com que tu tá lidando com as tuas debilidades emocionais ou com as tuas potencialidades. Se tu não tá fazendo nenhuma coisa nem outra, o futuro ele fica meio ao acaso, né? Exatamente. Então aí é difícil. E o meu trabalho todo é trabalhar o teu momento. O que você faz hoje? Qual é a tua busca hoje? Qual é a ideia que você possa ter para fazer daqui a 10 anos? Onde estará daqui a 10 anos? Mas só vai acontecer o fato se exatamente quando começar a se auto-identificar com esse fator, tenha a ansiedade ou a preocupação de agilizar o momento para trazer mais tarde o futuro, se quiser que aconteça o fato. O passado, muito bem, pode ter alicerçado e alicerça na gente, mas só que ele por si só não vai resolver o momento. Podemos tê-lo, guardá-lo, mas não utilizá-lo, porque não é necessário mais. O importante é saber agora, o hoje, para que nós possamos, então, através desse hoje, produzir algo. Não adianta ter um carro belo na garagem, tem gasolina, você tem a chave, mas não dá a partida. Dar a partida é exatamente buscar lá a saída que esse carro pode te levar, que pode ser o futuro. Então, se você não tiver esse movimento de estrutura, de sedimentação, da busca, não vai a lugar nenhum. Dizer de que o universo prospera é uma tese interessante. O universo até prospera, mas só vai prosperar se você der a mão a esse universo, trazer à tona aquele foco normal. Então nós trabalhamos através da quirologia o momento da impressão. Depois vou fazer para a Fernanda imprimindo a mãozinha dela, porque é o momento dela que está aqui agora agregado a ela. Daqui a 5, 6, 7 anos, se nos encontrarmos, com muito prazer gostaria, ali eu vou fazer uma nova impressão, porque lá na frente vai ter mudanças desse momento que aconteceu hoje. As linhas não continuam iguais, não, então elas vão mudando. São mutáveis, como é a vida. Nós vivemos em consequentes transformações, aliadas, claro, a ideias, a projetos, até a cultura, a política que estamos convivendo hoje. Temos que mudar sempre, transformando coisas para melhor. É mais ou menos assim, a pessoa te diz que ela quer cavar um buraco, e aí tu vê ali, né, como tu sabiamente costuma dizer, ele costuma dizer que ele é um arqueólogo. Arqueólogo, né? Porque o arqueólogo, ele cavoca para achar as coisas escondidas ali, é o que ele faz na tua mão. Exatamente. Então aí tu disse que pro Paulo, olha Paulo, eu gostaria muito de cavar um buraco. Aí ele vê ali na tua mão que tu tem 3 coisas ao teu favor para cavar esse buraco. Tu tem uma caneta, tu tem uma colher e tu tem uma pá. Só que esses anos todos tu só vem usando a caneta para cavar um buraco. Por que tu tá fazendo isso se tu pode usar a pá, criatura? Né? Isso aqui é o teu poder. Né? Mais ou menos por aí. Isso canaliza, por exemplo, uma dimensão com os montes da mão. Na mão temos vários montes com o nome de astros, né? Planetários. Monte da Lua, Monte do Sol, Monte de Saturno, Monte de Mercúrio, Monte de Vênus. Então esses montes são significativos, para agilizar um determinado procedimento. Por exemplo, o Monte de Júpiter, que é esse monte que está situado aqui, ó, debaixo do dedo indicador. É Júpiter. Na essência de Júpiter, ali está residindo o quê? A determinação, o idealismo, também a expectativa e a liderança. Então, você tem perspectiva de evoluir, muito bem. Está num trabalho novo, excelente. Mas não tem esse monte de de Júpiter elevado, até pode liderar, mas fraco, sem aquele estímulo necessário. Então eu descubro, eu vejo na palma da tua mão e te informo. Te dou uma boa notícia. Ora, tu tens um monte de Vênus aqui que está precisando que você vá ao encontro a ele, vá trazê-lo à tona. Aí eu trabalho como um monte de Júpiter, né? Eu trabalho como um arqueólogo, ou seja, eu tiro a areia, a terra da mão, onde está situado determinadas situações que você não viu. Por exemplo, é muito interessante, Fernanda, quando ao tirar a impressão do cliente e colocar no papel, como está aqui, que eu vou mostrar rapidamente aqui, ó, aqui é uma impressão com com os dados técnicos que saem na palma da mão. Eu vou estudando os dados técnicos para depois comentar. Então é muito comum, quando se acha
que a pessoa é uma pessoa espiritual, ou pelo menos me procura dizendo eu sou uma pessoa espiritualizada e tal, eu tenho uma certa embaraço de dizer não, você não é ou é. Mas vamos ver pela mão. Então aí eu vou mostrar se a mão marcou dentro dessa impressão com a tinta que eu vou fazendo na Fernanda, se entre a linha da cabeça, que esta aqui, e a linha do coração, no meio tem um símbolo. E esse símbolo se chama cruz mística. Não quero dizer que se a pessoa não tem o símbolo, não seja uma pessoa espiritualizada. E quando eu falo espiritualizada, meus amigos, não estou falando em crenças e nem em religiosidade. É outra história. A espiritualidade é mais interna. Não precisa de nenhuma congregação, de nenhum templo. Você tem o templo dentro de si próprio. Já nasceu com esse templo, né? Temos que dimensioná-lo, buscar mais coisas, agregar. Então o arqueólogo Paulo, não o quirólogo, tira da palma da tua mão a terra ou aquele obstáculo que não está permitindo que essa luz flua na tua história. E aí aparece a cruz mística. E quando ela aparece, eu fico num contentamento deslumbrante com aquele fator, que é simples, mas para mim tem uma importância muito grande, ainda mais quando eu passo para você esse poder ou esse potencial. Agora veja bem, o que o Paulo vai analisar não é só aquilo que a gente conhece, que a gente vê lá na internet, né? Que são aquelas 3 linhas básicas que muitos de vocês, né, já se iludiram, vamos dizer assim, com aquele M na palma da mão. Todo mundo diz, tu vê muitos testezinhos dizendo que se tu tem um M na palma da mão é porque tu é uma raridade, tu é muito especial. E aquele M é somente, exclusivamente, uma junção das 3 linhas principais. Não significa que o M em si tenha algum significado. Não é a letra em si, mas o formato daquelas linhas. É dessas 3 linhas principais que a gente está falando. Só que no meio destas linhas principais, e mais escondidinhas, tem outras que têm significados tão importantes quanto. Então até agora o Paulo falou das almofadinhas que a gente tem debaixo dos dedos, isso se chamam os montes, tá? Cada monte é diferente um do outro, uns são mais gordinhos, outros são mais magrinhos, uns são maiores, outros são menores. Tudo isso interfere na hora dele fazer a leitura e tá falando a teu respeito, né? A linha do coração é essa que tá abaixo das almofadinhas e a minha mão, ela já tá dessa cor assim, gente, porque eu já tinha gravado o meu vídeo antes e a gente já tinha passado a tinta nela, tá? Embora a gente tenha que fazer agora de novo para vocês entenderem. E abaixo da linha do coração, ali bem no meio da palma da mão, nós temos a linha da cabeça. Ele já explica para vocês o que é que cada uma delas significa, tá? Embora seja uma coisa muito pessoal, é significar no sentido do o que é que ele vai analisar com essas 3 linhas. E a outra que faz o contorno no polegar é a linha da vida. Então vamos lá, Paulo, o que é a linha do coração? Lá em cima, essa linha coração, sentimento, essa linha tá certamente passando aqui debaixo dos dedos normais aqui, né? Ela nasce aqui e ela morre no final de Mercúrio. Muito bem. Para que se analise uma linha de coração, eu não posso deixar de ver uma outra linha que depois eu vou dizer qual é, estou dizendo agora, que é a linha da cabeça. Por quê? Enquanto se vê linha do coração como sentimento, como amor e até com uma certa sexualidade, a linha da cabeça, que está abaixo da linha do coração, ela representa a razão. Se eu tenho a linha da cabeça, por exemplo, reta, eu diria que essa pessoa é analítica, é prática, muito bem, a cabeça determina. Mas ela tem uma linha do coração arredondada, que é frontalmente contrária ao projeto da linha da cabeça, porque a linha arredondada do coração, ou em curva, é a linha mais suave, a linha de atração da pessoa, de amor e sentimento. Mas a razão barra. É uma hipótese dessas linhas. Como também temos a linha da carreira, ou a linha saturniana, que nasce no centro da palma da mão, aqui é o monte de Saturno. Então essa linha de Saturno, ou saturniano, ou linha da carreira, ela tem uma influência grande porque está envolvida com nossos procedimentos profissionais. Eu vou ver se essa linha chegou em Saturno. O ideal é que ela nasce aqui, na linha da vida às vezes, e debruça-se e fica lá condicionada no final, lá em Saturno. Agora, o final para mim é um final de idade também.
Ninguém jovem vai formatar uma linha de Saturno já diretamente chegando lá. Não, porque as linhas são mutáveis, elas se encaminham de acordo com os nossos movimentos. Então, à medida que nós estamos crescendo, evoluindo profissionalmente, aquela linha da carreira pode também acompanhar. E chegando em Saturno, e vai chegar, quando a pessoa tem essa prosperidade, ali tem o quê? O reconhecimento, o aplauso pela sua conduta. Eu não falo aqui do lado financeiro. Ah, ele teve reconhecimento, mas ganhou dinheiro. Não. Às vezes a gente tem o reconhecimento, mas é pobre. Não evoluiu financeiramente, mas ele fez um progresso dele como ser humano na vida. E esse reconhecimento profissional financeiro é dado por outra linha do lado da linha de Saturno, que é a linha de Apolo, onde está situada no Monte do Sol, do lado aqui, ó. Aliás, eu tenho uma bela linha de Apolo, diga-se de passagem. Esta linha Essa aqui mão é tua? é a minha mão. Nossa! Tu não sabia? Não, claro que tu não Isso é minha mão, essa é minha mão. É que eu não gosto de falar das minhas coisas pessoais, né? Mas essa é totalmente a minha mão de hoje. Eu tenho outra mão aqui no meu estúdio que eu fiz há 30 anos atrás. Tá ali. Só que a diferença é grande entre um fato e outro. Como as linhas são mutáveis, né? As mudanças que eu tive foram significativas na minha existência. Eu estou com 72 anos de idade. Então, quantas mudanças de estrutura eu me envolvi e ainda estou me envolvendo. Porque a gente não para. A rapidez do meu raciocínio, a minha capacidade de buscar minhas coisas me levam a esses conceitos, determinando novas transformações. E é assim que você vai ver, se quiser. Agora, as informações que tu vai receber não são informações engessadas, que tu tem que aceitá-las como dogmas. Não. Vai ouvir, fazer o filtro e depois usar o quê? O livre-arbítrio. Aí o livre-arbítrio que vai condicioná-la a transformá-la. Então eu comparo essas minhas leituras, minhas análises, como nós fôssemos uma cebola. O que a cebola tem de especial? Ela tem camadas, né? Várias camadas. Eu diria que eu não tenho como formatar alguém, digamos, tecnicamente no meu trabalho, dizendo que a pessoa é linear. Um exemplo, eu não posso dizer que a nossa amiga Fernanda ela é linear, ou seja, só tem aquele comportamento. Não. Ela, tal qual uma cebola, e eu, somos formados de várias e várias camadas. E ao desenrolar as minhas informações técnicas e também informações de ordem da intuição, eu vou entregando a Fernanda camadas. Ela pode usar essas camadas, usando o livre-arbítrio, aceitando-as ou repelindo-as. Não me interessa, Paulo, isso aqui não sou eu, não quero ser assim, mas a camadinha está ali. Então, claro que o autoconhecimento está aqui, que ela pode prosperar se quiser, se não, segue o caminho que ela traçou. E o mais bacana de tudo, gente, é que assim, ok, a gente está falando de quirologia, a gente está falando de autoconhecimento, até de espiritualidade, porque a espiritualidade, ela tá linkada com o autoconhecimento. Tá falando da tua evolução, não de uma crença, não de uma religião e não de dogmas. Isso é espiritualidade, tá? Exatamente. Tá fora. Então a gente está falando de tudo isso na quirologia, que é uma análise da tua mão, uma análise da tua personalidade, que vai, né, tá sempre modificando. Beleza, a questão é, o Paulo é aqui de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mas se tu é aí do norte, se tu é do nordeste, se tu é do sudeste, se tu é da Itália, se tu é da Alemanha, ele pode te atender também. E como que ele vai poder te atender? Como é que tu vai atender esse pessoal que mora longe aí, Paulo? Pois é, aí vai faltar, infelizmente, o contato, porque o contato do quirólogo é esse contato aqui, ó. Isto é necessário, o tátil. Eu tenho que tocar na mão da pessoa, eu tenho que sentir até a vibração da pessoa, para fazer uma análise autêntica. Agora, a pessoa, eu tenho clientes meus em Genebra, né, na Suíça, eu tenho na Itália, tenho na Espanha. Eu não posso tocá-las, é impossível. Então eu tenho um passo a passo em vídeo que eu fiz de como ela fazer o quê? Passar tinta na mão, imprimir um papel e não fotografar a mão pura e simplesmente, pegar a máquina e pegar a tua mão e fotografar. Por quê? Porque não vai aparecer nada. Eu não posso ver na mão, com a foto da mão, nenhum detalhe que a tua mão vai dar. Quais são os detalhes? Uma ilha, uma estrela, um triângulo. Tudo é feito através da tinta. Aí você faça a mão, passa a tinta, imprime no papel e fotografa o papel com a tinta. O papel já assim, desta forma. A mão assim, ó.
Aí, exatamente com estes detalhes que eu vou receber de você, não importa o lugar que esteja, eu vou me debruçar e vou estudar. Só vai faltar o tato, mas pelo formato da mão, que eu já vi no papel, eu tenho muitas informações também para passar. Então eu mando através de quê? Eu vou gravar, veja, não vou escrever, eu vou pegar a tua mão, me sentar no meu estúdio, olhar a tua impressão e vou comentar sem conhecê-la, porque eu não faço nenhuma pergunta antes, não mando informações, me manda quem tu é, o que tu faz, o que tu gosta. Não quero saber nada. Eu quero saber o que a mão vai me contar. O que tu vai me contar, o teu ego, a tua atitude, não importa. Aí eu vou comentar, falar como se estivesse na tua presença. E como é que tu vai receber? Através do teu e-mail. Recebe praticamente depois de 3 dias o e-mail, contendo todas as informações, com mais ou menos 1h30 ou 1h45, até quase 2 horas, dependendo das linhas que tiverem e dos sinais, porque eu não vou olhar no relógio ao falar, porque eu falo sobre 2 ângulos, ou seja, eu falo pelo lado meu de conhecimento técnico e também pela intuição. E a intuição não se dá para ver o horário, não, quando se entra nessa estrutura da intuição. Não tem horário. O que tem é que tem que sair de qualquer maneira. Depois de terminada a minha gravação, eu também não escuto a gravação. Eu não quero ficar influenciado pelo meu lado racional e ao ouvir a gravação que ficou pronta, dizer, não vou mandar. Ela vai achar um tanto estranho falar essa palavra ou colocar uma frase. Não importa. O que importa é que aquilo que veio, que prosperou na minha intuição, na minha faculdade que eu tenho de ver, ouvir, talvez, possa ser assim também, as informações que me chegam. Assim é que eu vou trabalhar e assim é que você pode receber esta ajuda ou esse conhecimento que vai chegar à tua pessoa. E o mais bacana de tudo é que o Paulo, ele não é um quirólogo qualquer desses que tem aí na praça da tua cidade, sabe, aí no centro. Deixa eu ler a tua mão, Paulo, me permite, deixa eu ler a tua mão. Eu tô vendo aqui que tu passou por sofrimentos, coisas que só tu sabe, né? Que não contou pra ninguém. Eu tô vendo aqui uma certa dificuldade no amor. Tu é casado, Paulo? Separado. Separado. Por isso que essa dificuldade aqui faz tempo, né, Paulo? Faz muito tempo, mais de 10 anos. Faz mais de 10, eu tô vendo aqui, eu tô vendo que faz mais de 10. E era uma mulher morena, né? Morena, não era loira, morena. Ô Paulo, deixa eu mentir, ela era loira, não é pra tu entrar na brincadeira. O que eu tô querendo dizer com tudo isso, não, eu sei que ela era loira. O que eu tô querendo dizer com isso é que ele não é desses qualquer que, sabe, vão tentando te instigar para poder dar uma resposta para ti. Ele quer resposta, porque através que ele dá a resposta, ele complementa a resposta. Exato. É fácil, como uma criança pergunta. Agora, eu não sei a resposta, tanto é que quando você me procurar ou me dar informações, eu não pergunto nem o teu signo, porque através do signo também tu pode tirar dali vantagens. Características ali daquele signo. Sim, né? Você é pisciano, então tem essa característica. Como é que ele sabe? Pelo signo. Ou tu me manda informações, eu vou ouvir as informações e vou colocá-las na minha análise. Como é que ele soube? Porque ele ouviu a informação. Então eu prefiro ficar totalmente desalienado, aberto a minhas expectativas que a mão tua me oferece. E a mão fala. E como fala. Para fazer uma análise melhor, que eu digo assim, mais completa, eu teria que falar 3, 4, 5 horas com cada um de vocês. Mas é impossível. Né? A minha resposta, ela não é analítica, não é fechadinha. Ela é feita dessas abordagens amplas que cada linha tem que ter. Isso não me furto. Veja bem, existem ciganas e ciganas. A gente tem que saber distinguir muito bem uma da outra, tá? Por que eu tô dizendo isso? Porque eu lembro que me deu esse susto, que ela pediu assim, abre a tua bolsa. Eu falei, tá, mas pra que abrir minha bolsa? Tu tem dinheiro aí, que era a forma de pagamento pela leitura. Eu falei, não, mas eu não tenho, não, mas eu sei que tu tem. E eu não sei como, tá? Mas ela sabia o que eu tinha. Mas enfim, sempre querendo alguma coisa tua ali, e te persuadiam, tu ficava com medo. Eu fiquei com medo, acabei dando quase tudo que eu tinha na bolsa ali. Sim. Mas por que eu insisto em dizer que ele não é um quirólogo qualquer? Porque teve uma pessoa muito especial que ele já atendeu também e que todos vocês, ou pelo menos a maioria de vocês, conhecem. Mostra pra eles, Paulo, quem é que tu já atendeu aqui? Exatamente, eu me permito até com muita honra e com muito privilégio, né? Eu estava em Porto Alegre num teatro, né? Essa é a pessoa do meio artístico,
E ela, ao ver esta impressão, a mão exposta lá, eu a conhecia, mas a conhecia de maneira assim muito breve. E ela aproximou-se da minha pessoa e quis ler a mão. Ela precisava ler a mão. E certamente acreditou, ou pelo menos sentiu, que meu trabalho poderia ter alguma repercussão favorável. E ao ler a mão dessa criatura, eu me dei conta com quem eu estava tratando. E eu vou tomar a liberdade de mostrar a vocês quem ela é. E o nome dela chama-se Vera Holtz, da TV Globo. É uma pessoa maravilhosa, em termos de atitude, de pessoa, de condicionamento, de respeitabilidade. E eu informo ainda, eu tenho aqui a impressão da mão dela. Eu mandei a impressão dela, a cópia, e mandei a análise. E a impressão que eu tenho aqui, Fernanda, não sei se eu te falei, é uma impressão dificílima. Porque o que essa criatura tem de linhas e montes de sinais é inexplicável. Eu cheguei a olhar o desenho. É uma coisa absurda. É muita Por quê? coisa pra ler. Porque ela tem uma personalidade com essa multiplicidade de fatores que dignificam essa vida ou não para várias camadas. Ela é pintora, ela é atriz, ela tem o teatro, ela tem o cinema, ela desenha, enfim. Olha, é uma personalidade magnética na sua essência, tá? Então eu tenho aqui uma prova e ela me deixa mostrar de que realmente todos nós temos histórias contidas na palma da mão. E ela tem muitas histórias, porque pelo menos uma vez por ano ela está numa novela, num personagem diferente, né? Uma figura diferente, com uma história diferente. É muita história mesmo, né? É demais, é demais. Nossa Senhora. Então eu sempre posso dizer a todos vocês, com muito carinho, que eu fiquei muito lisonjeado com a procura da Vera Holtz com o meu trabalho. E foi um trabalho muito bem feito, como também, não somente com ela, mas com as pessoas que me procuram. Tanto é que eu estou nessa ideia já há mais de 30 anos, 25, 30 anos, trabalhando com a quirologia. Claro, né, gente, que assim, como eu estava tentando explicar para vocês ali, da maneira que eu posso, da maneira que eu sei, de certa forma, foi o povo cigano que trouxe. Foi. Né, a gente não pode dizer que está errado a forma deles fazerem. Não. Eles aprenderam daquela maneira lá, mas a coisa foi se desenvolvendo com o passar do tempo, assim como o teu celular, por exemplo. Antigamente era um celular que só recebia e fazia chamada. Com o tempo passou, né, a tirar fotos e depois a gravar vídeos, a usar a internet. Foi evoluindo a coisa e a leitura da mão também. Então, de certa forma, a leitura deles daquela época, ela já acaba estando atualmente obsoleta, né? E essa atitude, até vou acrescentar a Fernanda, são chamadas crenças populares, crendice popular. Então, o povo, como você foi submetido a essa análise entre aspas, da cigana, dizem uma coisa semelhante a todos nós, né? Que a linha da vida seria a linha da vida curta, linha da vida longa. Então, quando eu estou trabalhando para o público em alguma feira, em algum movimento, inclusive em algum debate que eu faço muito com relação a esse trabalho, aqui no Rio Grande do Sul e fora dele, trabalhei muito no Chile, as pessoas vêm com essas condições já impregnadas, né? Passadas, lógico, com todas as ressalvas, com o povo cigano, nada contra, é uma cultura, mas como eu disse a Fernanda, estão desatualizadas com o movimento que nós vivemos hoje. É diferente, por exemplo, na antiguidade, no monte de Saturno aqui, eu tenho uma foto, tenho um desenho, em que aparecia no monte as qualidades ou as dificuldades do Saturno. Então ali aparecia uma forca, envenenamento, coisas graves com a perda da vida por essas circunstâncias. Em Saturno, porque é um monte de fechado, oculto, né? Ali que está sedimentada essa história. Mas hoje não. Hoje a internet me propicia que eu encaminhe a você exatamente de outra maneira. Um foco mais moderno, mais ativo, mais social também. Não desvendando o passado, porque não importa, você já sabe o passado. E o momento é importante para poder dar essa impulsão. Então eu tenho algumas ferramentas, digamos dessa maneira, onde você possa ouvir, olhar e tomar conhecimento e fazer algo enquanto é tempo. Então a gente torna a dizer, não é que eles estavam errados de maneira alguma, porque Não. graças a ele, a este povo magnífico, é que hoje o Paulo se tornou um quirólogo e tantas outras pessoas também. Só que as coisas modificaram, avançaram. Agora estão sendo lidas de outra maneira, com outros símbolos que foram descobertos,
outros que já estão, né, já são antigos, já não são lidos mais, enfim. Então a tua mão, ela não vai ser lida somente na forma de linhas. Ele não vai se ater somente às linhas, porque tem o formato da tua mão e tem vários formatos, tem pelo menos o que, uns 6 formatos de mão? Tem vários, nós temos a mão água, a mão fogo, a mão terra, a mão intuitiva, a mão espiritual, a mão cônica, a mão quadrada, a mão terra. Cada personalidade, ao nascer, tem uma forma da mão. A forma já vem ali com a personalidade, com o estilo de conduta que ele possa ter. Ele pode prosperar com aquele tipo de mão. A mão terra é por um lado. A mão terra é aquela mão da pessoa prática, ativa. Ela faz qualquer coisa, ela atua dessa maneira. Já a mão água é a sensibilidade que domina aquela mão, né? Então ela pode ser uma escritora, uma desenhista, uma pintora, de acordo com o estilo da mão. Claro que vai dar bem, eu vou ter que ver os montes, as linhas que possam prosperar naquele aspecto. Então, mão é uma conjuntura de estruturas que pode vir à tona em vários aspectos. Não é só no amor, não é só no trabalho, é em comportamentos internos que você possa ter e dimensioná-los no momento adequado, das mudanças, das transformações. Um exemplo, quando me procuram atrás de um emprego, né, que é muito comum hoje em dia, o pessoal está meio preocupado com o trabalho e tem que ser, eu não consigo emprego, eu não consigo trabalhar, eu não tenho nada definido. Aí eu vou pegar a mão da criatura, que eu não sei quem é, eu não sei se ela tem, o que ela faz da história, e vejo que a linha da carreira dela, onde está sedimentada no centro da palma da mão, aqui chamado planície de Marte. Aqui do dedo médio, né? É do dedo médio até lá embaixo. Aqui prosperaria a tua linha da carreira. Mas eu vejo que essa linha da carreira está interrompida, está cortada por outra linha. Então eu faço a seguinte analogia. Eu considero aqui a linha da carreira como se fosse um rio, né? O que tem no rio, a vertente no rio? A energia água. Água. Aí a criatura que não tem trabalho ou que não consegue prosperar, ela aparece essa carreira cortada. É como você pegar o rio e lá na cabeceira do rio construir uma espécie de barreira, né? Ou colocar lá o que se chama muito, uma barragem, perdão. Colocando a barragem, que é o fluxo da água que vai aparecer, corta o fluxo. E a barragem, então, são os nossos medos, são as nossas atitudes negativas perante a história, na qual parecemos que não temos condições de prosseguir naquela batalha, naquela luta, naquela busca, por vários fatores, que possa a família até colocá-los, que possa ser o plano político do país que nós estamos vivendo. Então ficamos sedimentados, fragmentados nessa conduta, e a linha não prospera, a linha seca e a linha morre. A verdade é essa. Nossa, então gente, vocês conseguiram entender que não é assim... Ah, ele vai ver as linhas da minha mão, criatura de Deus. Ele vai ver o formato da tua mão, ele vai ver o formato dos teus montes, né? Aquelas almofadinhas embaixo dos dedos. Ele vai ver as tuas linhas, ele vai ver as tuas entrelinhas, que são aquelas entrelinhas no sentido de... Não é entrelinhas, ficou nas entrelinhas. São as linhas menores ou as mais fraquinhas. Né? As minúcias. Muito mais detalhado do que assim na praça, como se vê comumente. Então é uma coisa muito detalhada. Mas cada dedo também tem uma manifestação. Também tem as unhas, tipo de unha, a pele. Por exemplo, aqui, havendo no monte da Lua, que é esse monte grande, se eu encontrar uma digital, que às vezes aparece uma pequena digital, porque quando se passa a tinta, aparecem as digitais. A digital não é somente aqui, ó. Tem digitais em toda a ponta, em toda a mão, parecendo a mesma digital do que, mas não é. Então, tendo uma digital, a forma digital em cima do Monte da Lua, é uma manifestação muito subjetiva do ser humano, porque Monte da Lua é criatividade e é emoção. Então, a figura da pessoa que tem uma digital em cima do Monte da Lua, eu diria que ela age, ou que ela se propicia, digamos, a viver uma história de dar uma dimensão muito grande aos fatores que ela tem, que ela cria na cabeça dela. Ela tem uma criatividade, mas para o lado negativo. Ela cria fantasias de que já falaram de mim,
ou de que a minha história está assim porque fulano falou. Então ela cria algo que não é real. Então cria-se aqui exatamente esse tipo de problema. Aqui nós temos outro detalhe, uma estrela debaixo do monte de Marte. Marte é o monte da guerra. Aparece aqui uma estrela. E o que demanda essa estrela no monte de Marte? A tua impulsão para a agressividade. Marte é luta. E a estrela vem representando essa forte busca da tua individualidade, mas com muita força, com muita determinação, e até com muita briga, muito desentendimento. Então veja, eu tenho que, não vou dizer apaziguar a pessoa, que não é esse sistema. Eu vou trazer à tona os fatores que ela possa, se quiser, administrá-los de maneira correta. Então ainda tem até os símbolos que aparecem, uns desenhos, né? Além dessa digital que eu não sabia, não tinha a menor ideia, lógico, se eu soubesse do assunto eu não tinha trazido o Paulo para falar com vocês. Tu não perguntou, né? Eu estou me adiantando. Exato, perfeito. Então aí tem triângulos, tem peixe, tem quadrado, tem ilhas, tem uma série de desenhos, anéis, né, de figuras. Anéis, anel de Saturno, anel de Vênus. Meus amigos, essa empreitada, ou esse meu trabalho, eu adoro fazer. É a minha paixão, né? Mas a essência para chegar nas informações dói, porque é muita informação que eu tenho que passar. E eu passo sempre com o mesmo carinho, com o mesmo estímulo, com a mesma busca de que vocês tenham na mão uma ferramenta fantástica para poder ser utilizada, que é a tua própria convicção, é a tua própria conduta em busca de algo bem melhor. Sempre eu digo dessa maneira. Vocês conseguem entender que a partir de um contato com o Paulo, vocês vão ter um dicionário sobre vocês mesmos? Praticamente uma bíblia, mas, né? Claro, vai ser áudio, em torno de 1h, 1h30, 1h45, não é mais de 1 hora de áudio falando sobre ti. E tu vai ter que prestar muita atenção e fazer os teus filtros, né? Porque talvez algumas coisas ele te diga e tu pense assim, não, isso aqui não sou eu. Né? Às vezes o ego, né? É ele comum não deixa essa inquirição da própria pessoa, é muito comum, muito comum. Desculpe interrompê-la. Então eu sempre falo da pessoa que vai receber o meu áudio, que grave esse áudio em pendrive. Porque o primeiro impacto de ouvir a leitura, de ouvir a minha palavra, é um impacto muito forte e a pessoa pode não aceitar aquele impacto. Né? Agora, no momento que ela começar, depois tem um momento de que ela está em vivência. Porque hoje que eu mando alguém de um momento teu de hoje, daqui a 10 semanas, um mês, mudou aquele momento. Então é bom gravar mais tarde em pendrive e ocasionalmente escutar de novo. Porque eu já recebi o feedback de vários clientes meus, até de outros países, dizendo, Paulo, agora eu entendi. Sim. Agora me caiu a ficha. Claro, a consciência mudou, tu conseguiu entender o que tu não via. Porque na ver. hora aquele impacto foi tão forte que não quero, não aceito. Ele está errado, ele está equivocado. Aí me pergunto, Paulo, tu acerta? Acertar o quê? Acertar? Não, eu não acerto, eu interpreto. E a interpretação certamente movida pelo meu conhecimento e pela minha intuição, mas eu interpreto. Agora, se eu estou falando completamente equivocada, faz parte do meu trabalho. Eu não sou divino, eu não sou o teu guru, eu sou um homem simples que eu estudo, eu tenho essa convicção interior e tento passá-la da melhor maneira possível. Aceito críticas, qualquer coisa, mas eu passo a minha informação. Isso é o que vale para mim. É mais ou menos como eu dar um dardo para ti, te mostrar o alvo lá na parede e dizer, né? E aí, Paulo, tu acerta? Não, eu não posso te dizer que eu acerto ou não, mas eu posso te dizer como é aquele alvo. Ele é redondo, ele tem listra vermelha, branco, ele está te explicando como é o alvo, que nesse caso é tu. É a tua própria mão. Exatamente. Gente, então a gente fica por aqui. Aqui embaixo do vídeo, na legenda, vão estar os contatos do Paulo, para que caso vocês, né, que são aí de longe, de outra cidade, de outro estado, quem sabe até de outro país, queiram entrar em contato com ele e marcar um atendimento, né? Ele passa todas as orientações para vocês via WhatsApp. Então fiquem à vontade para falar com esse cara aqui que é cheio de sabedoria, cheio de técnica, cheio de histórias e que certamente vai ter muita coisa para agregar na vida de vocês. Fiquem com Deus, se cuidem direitinho e até mais.